Olá, meus queridos alunos da FAECA Dom Bosco, tudo bem? Agora, caminhando para o encerramento, o nosso último delito, conforme a nossa programação, os crimes contra o patrimônio. Nós vamos entrar agora na figura chamada receptação. Receptação, ela é conhecida na doutrina como um delito parasitário. Parasitário porque ela depende de um crime anterior para poder se configurar. Sempre que alguém for receber alguma coisa, produto de ilícito, essa é a capitulação jurídica. Eu vou ler o artigo 180 caput e aí nós começamos então as nossas anotações, tudo bem? Então vamos lá. Artigo 180 caput. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Ponto. Até aí, nós chamamos da receptação própria. Então, perceba que não só adquirir e receber, cada verbo tem o seu significado, claro, mas também transportar ou conduzir, coisa que sabe ser produto de crime. Ok? É receptação própria. Daqui para frente vai entrar uma outra figura chamada receptação imprópria. Olha o texto. Ou influir para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Tá bom? É um crime também de médio potencial ofensivo, a pena dele é de 1 a 4 anos, tal qual o furto. Ele tem figuras qualificadas, figuras majoradas, ele tem figuras privilegiadas também. E aí, lá na introdução, nós vamos começar tomando a seguinte nota. Vamos lá. Introdução. Vocês vão notar que é chamado de um delito acessório. Delito acessório. Ou parasitário. Isso porque a sua existência depende da existência de um crime anterior. Tudo bem? Faço isso, é óbvio, pela leitura do caput. Né? Receber produto de crime. Então tem que haver um crime para que eu venha a me enquadrar no delito de receptação. Tranquilo? Olha lá. Quem pode ser o sujeito ativo e passivo do delito? Senhores, qualquer pessoa pode praticar receptação. Não há necessidade de nenhuma característica especial para que você venha praticar esse crime. Lá na frente tem uma qualificadora que sim, que vai exigir a condição de empresário. Aí é outra figura. Mas aquela que está no caput, qualquer pessoa, ela pode praticar. Tudo bem? Agora, olha a consumação. Quando se dá a consumação da receptação? Como eu disse para vocês aqui na leitura, são dois tipos de receptação, aquela propriamente dita, ou receptação própria, em que o agente recebe, transporta, né, em proveito próprio alheio, produto de crime. E tem a imprópria, que é a figura do intermediário, do terceiro, aquele que vai lá buzinar na cabeça da vítima para que ela fique, né, com o produto de origem ilícita. E aí, então, a doutrina se diferencia conforme a modalidade da apropriação indébita, da receptação. Então, escreva assim, ó, depende da modalidade, 2 pontos. Na linha de baixo, coloque uma letra A, escreva assim, ó. Na receptação própria, se dá com a posse do objeto. Com a posse do objeto. Ou, na modalidade transportar, a modalidade transportar, que tem esse verbo, quando inicia o trajeto. Então, eu sou um receptador, eu não vou ficar com a mercadoria, eu fui contratado para transportar a mercadoria para outro ponto. Eu sou um receptador, nem sei o que tem ali na mercadoria, sei que está no meu caminhão, sei que é produto de origem criminosa, fui contratado por isso. Né? Vai ficar comigo? Também não vai ficar. Eu vou levar para um terceiro ponto. Né? E nesse que eu pego o carro, pego o caminhão, a mercadoria está dentro, e eu partir rumo a esse depósito, o início do trajeto, então, já marca a consumação nessa modalidade. Nas demais, é quando se dá a inversão da posse, né? Quando você adquire, quando você recebe. Tudo bem? Bom, letra B agora, na linha de baixo, receptação imprópria. A consumação se dá com o ato de influir. Pode colocar entre parênteses, anunciar. Então, aquele terceiro, por exemplo, em feiras de roubalto, os senhores nunca foram, mas funciona assim. Tem alguém vendendo produtos de roubo e tem uma terceira pessoa
ali anunciando, o senhor, vem aqui comprar, etc., né, oferecendo produto. Esse sujeito é o receptador da modalidade receptação imprópria, que ele vai influenciar, né, terceiras pessoas a adquirirem produtos de origem criminosa. Agora, um detalhe que eu falei, prestem muita atenção. Esse terceiro influenciador só pode influenciar pessoas de boa fé. Pessoas que vão procurar uma feira de roubo alto, sabendo que ali é produto de crime, essa pessoa, que é o consumidor que vai comprar, ela responde por receptação, porque ela está adquirindo coisa que sabe ser produto de furto ou de outro crime qualquer. Tá bom? Então, essa inapropriação imprópria é a modalidade que esse terceiro vai anunciar e pessoas que vão comprar não sabem se tratar de produtos de crime. Ok? Até aí tudo bem? Não é? Então vamos lá na próxima página, vocês têm então as espécies da receptação. Nós temos aí a receptação simples, a que está no caput, né? Ela pode ser a própria ou imprópria. Nós temos a qualificada, que ela é dividida entre a qualificada pelo meio empresarial ou a qualificada pela receptação animal. Nós vamos estudar isso. A culposa, a privilegiada e a majorada. Ok? Vamos começar a falar, então, daquela modalidade do caput, da receptação própria, né? Receptação simples própria. E como nós já lemos o caput do artigo 180, vocês vão acompanhar por aqui de novo os verbos que são adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio alheio. Agora eu gostaria que vocês pegassem uma caneta e grifassem isso aqui, que isso aqui é o de mais importante a comentar nesse momento. Coisa que sabe ser produto de crime. A expressão coisa, a expressão que sabe exige necessariamente dolo direto. Não é coisa que ele presumiu, coisa que ele deveria saber. O legislador mandou dessa forma. Então alguém só vai responder por receptação dolosa, óbvio, por receptação própria aqui no caput, se ele sabe necessariamente, diretamente, que aquilo se trata de um produto de furto. Se ele meramente suspeita se tratar de um produto de furto, ele não responde pelo caput. É muito comum, vai adquirir alguma coisa, e aí você não sabe se aquilo é de produto de origem duvidosa ou não. Essa dúvida, ela elimina o dolo direto. Já pegaram que é matéria de defesa. Claro que nem sempre, né, o juiz acredita que você suspeitou. Então, só para lembrar, essa modalidade do caput, ela exige o dolo direto, tá bom? Ele sabe que é produto de crime. Legal? Agora vamos lá para as figuras, para os verbos da receptação própria, não é? Então nós temos o primeiro verbo, que é adquirir. Adquirir é obter a propriedade, seja gastando, né, de forma onerosa, seja de forma gratuita, quando você ganha um produto que é origem de crime. Então, um furtador que lhe dá de presente algo que ele furtou, você está praticando o delito de receptação, modalidade adquirir. E receber. Receber é a posse gratuita, ainda que gratuitamente. Então, eu peço para você guardar na sua casa esse bem, para que lá na frente eu venha resgatá-lo. Ok? E é um produto de furto, você está escondendo isso para alguém. A outra modalidade é transportar. Como eu disse no exemplo, no começo da nossa gravação, é o motorista de um transporte que transporta um objeto sabendo se tratar de origem criminosa. Veja, sabendo se tratar de origem criminosa. O caput exige dolo direto. Se ele não sabe o que está sendo transportado, se ele arrisca ser produto de crime ou não, ele já não responde nessa modalidade. O transportador exige-se o dolo direto também. Ok? O conduzir é um verbo específico para quem está dirigindo o veículo roubado. Né? O legislador ele foi muito cuidadoso, porque em que verbo necessariamente eu iria adentrar, iria adequar, se eu estivesse na posse de um veículo, conduzindo um veículo receptado. Então, o legislador colocou esse verbo aqui para não dar margem para ninguém. E no final aparece a palavra ocultar, que é esconder em algum lugar para que ninguém localize. Tudo bem? Agora vamos lá. A outra modalidade chamada receptação imprópria.
E o que é receptação imprópria? Como o caput do artigo 180 diz na sua segunda parte, não é? É aquele que influi para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte. O que vocês vão anotar aí? Vocês vão notar que essa receptação imprópria é a figura do intermediador, ou seja, é aquele que faz a mediação entre o dono da mercadoria de origem criminosa e um terceiro de boa fé. Esse terceiro, como eu disse lá atrás, ele precisa estar de boa fé, porque se ele está de má fé, sabendo se tratar de um produto de furto, ele é partícipe na receptação. Não é? Então, essa figura do receptador impróprio, como eu disse lá atrás, é aquela figura que fica nas feiras anunciando quem é que interessa em adquirir tal mercadoria. Ele só faz a intermediação. Tudo bem? Legal? Vamos lá, então, para a primeira qualificadora, do parágrafo 1º, chamado qualificado pela atividade empresarial. A doutrina chama esse parágrafo 1º, que é a qualificadora dos desmanches, né? E eu acho muito pesado falar que é dos desmanches, porque ela se aplica também aos desmanches, mas não só aos desmanches, né? Mas qualquer tipo de atividade empresarial que nós conhecemos bem aqui na região de Rio Preto, que trabalha com peças, que trabalham com roupas, que trabalham com qualquer mercadoria de origem ilícita. Então, os verbos desse parágrafo 1º são mais amplificados, né? Existem mais figuras, mais verbos. Algum doutrinador, acho que o Kleber Masson até chega a falar que o legislador criou uma outra figura criminosa fora da receptação. Mas não, é uma qualificadora dentro da receptação. Então, olha os verbos. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar. Agora começa. Ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio. E agora vem um detalhe, no exercício da atividade comercial ou industrial. Coisa que sabe ser produto de furto. Perdão, coisa que deve saber ser produto de furto. O que eu anotaria aí, além dos verbos a mais, meninos, que é de suma importância para a compreensão dessa qualificadora? Grifem de caneta até. No exercício da atividade comercial e industrial. Você vai colocar uma característica específica do sujeito ativo. Agora, não é mais qualquer pessoa que pratica a receptação qualificada. A receptação qualificada ela vai exigir uma característica de ser um empresário. Ok? E outra nota de extrema importância aí na qualificadora, eu continuaria grifando a expressão que deve saber ser produto de furto. Diferente lá do caput que aparece que sabe, aqui é que deve saber. E o que deve saber, segundo a doutrina, é sinônimo de dolo eventual. Então, se na primeira figura, para que eu possa responder pelo direito de receptação, o acusador, o Ministério Público, ele tem que provar para o juiz que eu sabia que aquele produto que eu adquiri era de origem ilícita, ou seja, ele tem que provar o dolo direto. Já na atividade comercial, não. Se o empresário expõe na sua loja, anuncia, ou de todos os verbos que foram colocados aqui, que ampliou a quantidade de verbos, assumindo o risco de ser algo ilícito, já configura a qualificadora. Tá bom? O caput, dolo direto, a qualificadora, dolo indireto. Tudo bem? Então, o que vocês vão anotar aqui nessas linhas que seguem? Anotem aí. A pena é de 3 a 8 anos. Quase a pena do roubo, que é de 4 a 10. Né? Então, a pena é de 3 a 8 anos. Ponto. Coloque na linha de baixo agora. O agente deve ser empresário. Entre parênteses, crime próprio. Né? Crime próprio. Fecha em parênteses. Ainda que irregular. Ainda que irregular. Coloque parágrafo 2º. Ainda que irregular. Parágrafo 2º. Ponto. E na outra linha, escrevam assim, ó, entre aspas. Deve saber, entre aspas, é sinônimo de dolo eventual. Deve saber é sinônimo de dolo eventual.
tá? Arriscou, né? Então você não pode colocar no seu estabelecimento coisa que você suspeita ser de origem ilícita. Já está configurado o dolo eventual e já vai te colocar nessa qualificadora pesadíssima de uma pena de 3 até 8 anos. Tá bom? E aí, quando eu falei para vocês que do crime próprio, ainda que irregular, e falei, citem aí o parágrafo 2º, porque o parágrafo 2º, ele aplica tanto ao empresário regular, que tem o seu estabelecimento, alvará, funciona na normalidade, como aquele irregular. O irregular, aquele que tem uma banquinha em qualquer lugar, ou no fundo de casa, ou no fundo do quintal. E o parágrafo 2º, então, ele traz uma figura, uma norma penal explicativa que amplia o conceito de empresário para além daquele dos códigos, do Código Civil e da legislação empresarial. Olha o que o parágrafo 2º diz. Diz assim, ó, lá em cima. Equipara-se a atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. Ponto. Né? Então, se eu tenho em casa peças e eu comercializo de forma irregular, eu entro nessa qualificadora. Tudo bem? Legal? Agora vamos avançar. No tópico que aparece outras condutas da qualificadora, e nós colocamos desmanche, né? Foi o que eu disse para vocês. Esses verbos daqui para frente são considerados desmanche. O tipo penal todo lá do parágrafo 1º, todo ele não é desmanche. Então, cuidado quando alguém falar para você que o artigo 180, parágrafo 1º, é a qualificadora do desmanche. Vocês vão falar que não necessariamente. Né? É do desmanche também. Abrange o desmanche e abrange o empresário regular, vamos assim dizer. Tá bom? Então, o que vocês vão notar aqui, ó? Anotem assim, ó, embaixo, né? O tipo penal trouxe mais verbos que se aplicam aos funcionários, prestadores de serviço e até aqueles que se utilizam de bens. Exemplo, equipamentos roubados. Olha que curioso, olha o alcance dessa norma, onde alguns falam, né, em que alguns doutrinadores falam que criou-se até um novo tipo penal que não estava no caput. O caput é para aquele cara que recebe a mercadoria, que a gente sabe, né, propriamente dito. O parágrafo 1º é para o empresário que recebe e revende aquela mercadoria. Mas aí o parágrafo 1º, desses verbos em diante, quando ele fala, por exemplo, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio, imagine vocês então que a polícia venha a desmontar um desmanche, né? Venha a prender um desmanche, chega lá, tem carros desmontados. Quem é o dono do desmanche é o receptador por excelência. E os funcionários que estão ali trabalhando no desmanche do carro, o que eles são? Né? Agora tem uma figura para eles. Porque se eles estiverem utilizando produtos de furto, manuseando, montando, remontando, desmontando, já configura a qualificadora. Os funcionários, os servidores, os prestadores de serviço, o cara que tem uma solda que empresta e daí por diante, todo mundo que está envolvido nessa cadeia dentro da receptação. Legal? Pegaram isso? Agora, vamos lá. Né? Continuando, hífen, coisa que sabe ser produto de furto, vocês já anotaram lá em cima, mas não custa anotar de novo para ficar bem fixado, que trata-se, escrevam assim, ó, trata-se de dolo eventual. Vírgula, a mera suspeita do produto ser de origem ilícita já configura a qualificadora. A mera suspeita da origem ilícita já configura a qualificadora. Legal? Muito bem. Agora vamos para outra figura chamada receptação culposa. Está lá no parágrafo 3º, né? E tem o seguinte texto. Adquirir ou receber, coisa que, por sua natureza, ou pela desproporção entre valor e preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Esse deve presumir-se, eu grifaria de caneta também aí no texto, deve presumir-se,
né? E grifem e na frente do texto escrevam culposo. O deve presumir-se, segundo a doutrina, significa que você adquiriu por imprudência, por negligência ou por imperícia, não por dolo. Então, olha que interessante. Você vai numa feira e você suspeita que tem algo ali roubado, ou de furto, ou de qualquer outro tipo de crime. E você adquire. Via de regra, são aparelhos de som, né? Na época do videocassete, o avô de vocês sabe o que é um videocassete. Celulares. E aí você compra. Você não sabe diretamente que aquele é produto de furto. Que eles vão falar que é usado, é seminovo, estou revendendo coisas seminovas, estou trocando. E realmente você vê a feira, o pessoal trocando um celular por outro, um aparelho de som por uma roda, né? Aquela coisa linda. Então você entra na feira e compra então um aparelho de som para o seu veículo. Será que ele é roubado? Você vai com essa dúvida para casa, né? Será que ele é roubado ou não? Ah, mas o preço está bom, e você acaba levando. Como você apenas arriscou, né, digamos assim, dolo eventual, você não vai responder pela receptação do caput, porque o caput, como eu disse, exige o dolo direto, ou seja, você sabe que é produto de crime. Nesse aqui você meramente suspeita. Você também não é um empresário que vai adquirir o bem para o seu estabelecimento empresarial. Se você fosse empresário, agindo com dolo eventual, você já entraria na figura qualificadora do parágrafo 1º. O que lhe resta, então? O que lhe resta é essa modalidade chamada receptação culposa, né? De certa forma, você prevê que aquilo possa ser de origem criminosa, mas você assume o risco e fica com ela. E o legislador, então, deu essa solução, chamada receptação culposa. Tudo bem? Então, vocês vão notar o seguinte, ó. Tem uma linha só, né, antes do quadrinho. Escreva assim, ó. Decorre de negligência, vírgula, imprudência ou imperícia do agente. E acontece em tais situações. Escrevam, e acontece em tais situações. Eu preciso colocar 2 pontos. Como assim situações? Olha o quadro abaixo, turma. O quadro abaixo vai trazer as condutas que está lá no tipo penal, né? Adquirir ou receber coisa que, letra A, por sua natureza. O que quer dizer por sua natureza? Significa que ela está no lugar errado. Então, escreva assim, então, o quadro na frente, escreva assim, ó. Por exemplo, peças de carro em praça pública. Não é da natureza das peças de carro ficarem em praça pública. O que você foi fazer lá em praça pública? Você achou, não tem nada diferente aí? Comprar carne numa loja de roupa, quer dizer, a natureza da coisa não condiz onde ela foi encontrada. Isso é indicativo de uma receptação culposa, ok? Letra B agora. Desproporção entre preço e valor. Quer dizer, o que vale 100, você compra por 5. O que vale 1.000, você compra por 50 reais. Há uma desproporção manifesta, ok? É outro indicativo de receptação culposa. E por fim, na letra C, aparece assim, pela condição de quem a oferece. A condição de quem oferece também indica quem você vai, se você deveria presumir, conforme o artigo diz, que aquilo é de origem ilícita. Por exemplo, né, um cara vestido com o uniforme do Corinthians oferecendo um aparelho de som. Dá para presumir que, né, sem preconceito, agora estão todos lutando pela democracia, né? Mas nós sabemos aquela figura absolutamente fora do comum que chega, por exemplo, no seu carro lá no semáforo, chega na porta de uma loja, o cara não tem nada a ver com nada e ele te oferece um produto. Quer dizer, você deveria presumir. Se você fosse cuidadoso no sentido da culpa, você descobriria que aquilo era produto de furto. Bom, e aí então receptação culposa para você. A pena ela é bem pequena, tá? Ela é de menor potencial ofensivo, né? Ela vai terminar no G-crime, então ela não tem assim tanta expressividade. E aí, na linha que segue, aparece assim, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Escreva embaixo. Basta uma das condições acima para configurar a hipótese culposa. Ok? Basta uma, ou a natureza, ou a desproporção, ou a condição de quem oferece já é suficiente para configurar a receptação culposa. Legal? Agora vamos lá para outra figura chamada receptação privilegiada. O que é o privilégio
que eu comentei no furto, que eu comentei na receptação, que eu comentei no estelionato. Sujeito primário, coisa de pequeno valor. Pequeno valor é até 1 salário mínimo. O juiz faz o quê? Diminui a pena, troca a reclusão por detenção ou aplica só multa. Quer dizer, um privilégio é um benefício para o receptador. E aí, nesse caso, né, se aplica a mesma hipótese do furto privilegiado. Então, vocês apenas escrevam aí, ó, ler furto privilegiado. Ler o furto privilegiado. Artigo 155, parágrafo 2º. Vocês vão perguntar que, a partir dessa leitura aqui, se eu receptar um produto, um celular, de até 1 salário mínimo, eu posso responder pelo delito de receptação privilegiada? Claro, posso. Se tinha um julgado, um aluno trouxe um julgado do STJ, falando que, desclassificando a conduta do receptador, dizendo que aquilo que ele havia recebido era um bem de pequeno valor, né, e desclassificou para receptação culposa. E gerou uma discussão imensa. Nossa, quer dizer que até 1 salário mínimo é de pequeno valor? E o pessoal se perdeu na discussão, é por falta de leitura, sempre, né? Que não se confunde pequeno valor para fins de configurar o privilégio da expressão bagatela. A bagatela é coisa ínfima. Eu estou falando de um chiclete, estou falando de um chocolate, não é? Ínfima. Pequeno valor, não. Era até 1 salário mínimo. Somente para configurar o privilégio. Não para dar crime de bagatela. Crime de bagatela, se vocês se lembrarem da parte geral, é uma conduta atípica. Certo isso? Vamos lá, então? Então, na próxima página, nós temos o parágrafo 6º, que fala da receptação majorada. Quando, então, ela será majorada, senhores? Olha o parágrafo 6º. Tratando-se de bens e instalações do patrimônio da União, Estado, município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista, a pena prevista no caput desse artigo aplica-se em dobro. Tá bom? Então, de repente, seu colega furtou um computador ou um equipamento caro que pertence à prefeitura, que pertence ao Estado, e aí você vai receber essa mercadoria. Sua pena será duplicada. Com uma curiosidade aqui, turma, que aparece a expressão patrimônio da União, Estado e município. Correto? E se eu me apropriar de um bem do Distrito Federal, minha pena será majorada? Não. Por que não? Porque não tem previsão legal. O legislador usou a expressão Estado. E o Distrito Federal não é um Estado. O que é o Distrito Federal? O Distrito Federal é o Distrito Federal. Ele não é um Estado. Então não se aplica a majorante aqui. Certo? Vamos lá. Que a pergunta eu acabei antecipando aqui, né? E se a receptação for praticada contra bens do Distrito Federal, autarquias, empresa pública ou fundação permissionária, vocês vão notar que não haverá a majorante, pois não há previsão legal. Certo? Tranquilo? Vamos lá para o finalmente. O finalmente traz a figura da receptação, né, é uma última qualificadora, lá do artigo 180A, e ela surgiu junto com o delito chamado furto de animal, né, ou furto de semovente de reprodução. Então até brincava, né, furtar galinha é um furto qualificado. Bom, só se a galinha for um animal, um semovente doméstico de produção, sim. Né, se for a sua galinha que você cuida no quintal da casa, não. Né? Então o legislador criou a figura do furto de gado, essa na verdade era o pano de fundo da criação dessa qualificadora, né? Ele criou a qualificadora do furto de gado e furto de outros animais de reprodução, e aí a pena foi lá em cima do furto, virou um furto qualificado, e ele também tinha que montar o contraponto, né? Se tem um furtador que vai ter a pena qualificada, também vamos qualificar a conduta de quem recebe aquele semovente de produção para distribuir, tanto o furtador, portanto, quanto o receptador. Então foi um contraponto, nasceram juntos essas qualificadoras. Tá certo? Então, a pena de 2 a 5 anos, e vocês vão tomar nota do que eu falei para vocês, escrever o seguinte: trata-se do receptador, daquele que furta semovente domesticável de produção. Semovente domesticável de produção. Ok? Ponto. Legal?
chega da receptação, bacana por hoje. Então, obrigado, meus meninos, pela paciência. Eu vou agora gravar um último vídeo para encerrar os crimes contra o patrimônio e também o semestre, que são as disposições gerais dos crimes contra o patrimônio, enfim. Tá certo? Obrigado pela compreensão, pela presença de vocês virtual, e aí, até daqui a pouco.